Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da viagem de assessores do Lula à China que acabaram não sendo recebidos pelo TikTok. Olha o risco do que está acontecendo, hein? Vocês lembram que quando o Lula teve lá com a Janja lá na China, teve toda uma confusão em que a Janja pediu para o Xi Jinping para ajudar na censura, que é um absurdo o TikTok não censurar a oposição no Brasil. E daí o Lula pediu que o Xi Jinping mandasse um rapaz para o Brasil para ajudar o governo brasileiro a censurar os brasileiros, igual eles censuram lá na China. E olha só, a gente estava achando isso tudo terrível, né? Ninguém quer uma censura tipo chinesa. Mas o pior é que parece que até os chineses estão achando um absurdo o que o Lula quer, cara. A verdade é essa. Até os chineses estão achando um absurdo. Por quê? Porque o Lula mandou assessores lá na China para aprender a fazer censura com os chineses, porque esse é o modelo que eles querem implementar aqui no Brasil, tá mais do que na cara. Eles ficam nessa brincadeirinha, não, que temos que proteger as crianças do desafio do desodorante, não sei o que lá, sendo que o que eles querem é censura política, é óbvio que é isso, né? Mas os assessores não foram recebidos no TikTok. O TikTok, caraca, esse pessoal do Brasil é censurador demais, caramba, que ditadura que tá lá no Brasil. A gente não tá acostumado com tanta ditadura aqui na China, não. Aqui a gente até tem um firewall e coisa e tal, mas não chega nesse nível que o Brasil quer censurar as pessoas. Essa notícia foi sugerida por Leno Braga, Dino Sfati e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vocês lembram da visita, malfadada visita do Lula na China? O Lula esteve lá, ficou um tempão passeando por lá, lambeu o saco do Putin, lambeu o saco do Xi Jinping, lambeu o saco, tudo quanto é ditador que ele encontrou no meio do caminho, ele deu um jeito de lamber o saco dos ditadores todos lá, porque é isso que é o Lula, né? Um amante de ditaduras, né? E aí, na China teve aquele episódio absurdo em que a Janja teria criticado o TikTok na frente do Xi Jinping, reclamado que o TikTok está deixando discurso de ódio, que é crítica ao governo no Brasil e coisa e tal. E aí, isso por si só gerou um escândalo aqui no Brasil, mas no final das contas, muito pior foi o que depois o Lula disse. O Lula, o cavaleiro branco, querendo defender a sua donzela em perigo, lembrou que não, que fui eu que falei, e eu pedi pro Xi Jinping, um rapaz lá, um conhecido dele, para ajudar a gente nesse negócio de regulação de rede social, e ele ficou de mandar um rapaz para ajudar o Brasil a controlar a rede social. Ou seja, vocês sabem, a China é dos países mais fechados do mundo em termos de controle. Tem o grande firewall chinês, que é um fracasso, a verdade é essa. Eu já expliquei para vocês que isso é uma lorota, essa coisa toda de que a China teve sucesso em censurar a internet. A internet é incensurável. Mas eles gastam uma fortuna com isso, eles têm enormes quantidades, têm exércitos de controladores de cibersegurança que ficam vigiando o post alheio e coisa e tal, e criticando, e eventualmente bloqueando as postagens de outras pessoas, e eventualmente fazendo muito pior do que isso, perseguindo pessoas, prendendo pessoas por opiniões e coisa e tal. Assim, basicamente o que o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil já, né? Enfim, só que esse pessoal, o Lula pediu ajuda para essas pessoas para regular a rede aqui no Brasil. Para pensar o absurdo que é isso, né? Mas a coisa não parou aí não, porque parece que o Xi Jinping não mandou o cara para vir aqui resolver o negócio, porque eu não sei se vocês sabem, o Xi Jinping está com um problema lá na China, né? A gente fez um vídeo sobre isso outro dia, não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele está restrito ao palácio governamental, não sai do palácio governamental já há algumas semanas, e não se sabe se ele está em prisão domiciliar pelo resto do Partido Comunista, o que está acontecendo lá. O fato é que o Xi Jinping tem problemas maiores do que se importar com Lula, né? E aí, ó, aqui, ó, depois de defender durante uma entrevista o modelo chinês de regulamentação de redes sociais, causando um enorme desgaste no governo, a Janja submergiu. A crise, no entanto, segue rendendo na diplomacia brasileira e no Palácio do Planalto. Vamos lembrar que eles estão culpando a Janja aqui, mas a minha visão é que o grande culpado foi o Lula. A Janja fez a merda de falar lá na frente do Xi Jinping e coisa e tal. Mas aí depois o Lula foi defender a Janja e aí ele entregou que ele pediu censura ao Xi Jinping e coisa e tal, e pediu pro Xi Jinping mandar alguém para ajudar o Brasil a regulamentar as redes sociais e não sei o que lá. Bom, o Itamaraty chegou a ter reuniões com diplomatas da China para tentar encerrar a polêmica aberta pela primeira-dama, mas o clima segue pesado. Os chineses não gostaram do vazamento da história. Ou imagina, se eles iam gostar de alguém que meio que humilhou o Xi Jinping, né?
Num recado dado ao governo petista, o TikTok chinês cancelou uma reunião que teria com integrantes do Palácio do Planalto sobre redes sociais. Auxiliares destacados por Lula chegaram a viajar para Pequim só para participar dessa reunião com a rede social chinesa, mas perderam a viagem. Ou seja, até a China está achando um absurdo essa história do Lula, né? Eles estão vendo a roubada que eles estão se metendo. O Lula é um idiota e todo mundo que percebe que ele está sem controle nenhum aqui no Brasil. Ele é um presidente transplantado. Ninguém apoia o Lula aqui no Brasil. Nem as pessoas que votaram no Lula apoiam o Lula aqui no Brasil. Aí, ou seja, o pessoal do TikTok está com medo dessa história. Viram que é da merda isso. Viram que tá estranho. Acharam que esse desejo do Lula de censura e coisa e tal é o desejo dos ditadores desesperados. Todo ditador, em algum momento, pensa em censura. Por quê? Você começa uma ditadura, você começa a desagradar uma parte considerável da população. Por definição, né? Se a maior parte do povo gosta de você, você não precisa de uma ditadura. Se você está numa ditadura, é porque a maior parte do povo não gosta de você. E aí, o que acontece? Você recebe muitas críticas, né? É lógico, muita gente não gosta de você. E aí, essas críticas incomodam, enfraquecem o governo. Lembra, o poder tem muito a ver com a percepção do poder. Se muita gente está criticando o cara, o próprio poder que ele tem de mandar no subordinado dele, de mandar em outra pessoa, diminui. Porque essa pessoa pensa assim, pô, vou obedecer esse cara? Eu não sei se vou obedecer esse cara, está sendo tão criticado, toda hora está criticando o cara. O Lula está sentindo isso, o Alexandre de Moraes está sentindo isso. Por isso que o Alexandre de Moraes toma umas decisões tão absurdas, tão desesperadas lá no STF. Porque ele está sentindo a perda de poder, né? Ele é tão criticado por tanta gente, até entre a bolha dele lá, que o pessoal começa a ficar com medo de, pô, vou seguir esse cara, vou me ferrar junto com ele, não vou seguir não. Vou sentar em cima do pedido dele aqui, não vou fazer nada, né? E isso é um problema real, é o caso clássico de presidência transplantada. Inventaram essa ideia do que o Lula ganhou a eleição, botaram ele lá. Não me entenda mal, o Lula ganhou os votos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas que teve uma pressão danada. Para início de conversa, tiraram o cara da cadeia, bicho. Tiraram esse condenado, esse corrupto, esse pinguço da cadeia, sem nada, sem motivo nenhum para tirar ele da cadeia, anularam a porcaria do processo todo dele para ele poder concorrer à presidência. Isso já é um golpe em si, só essa decisão do STF já é um golpe em si, né? Enfim, e botaram o idiota lá, mesmo ninguém gostando dele, fizeram uma pressão danada, propaganda na televisão o tempo todo, censura de um lado sem censurar o outro. Isso aí é interferência, meu amigo. Não vi nada de errado com urna eletrônica, mas a pressão do STF botando o dedo na balança ali, ó, cortando propaganda, censurando propaganda de um lado, censurando o que eles chamam de fake news de um lado, mas do outro lado não censurava nada, né? É o que eu falo pra vocês, esse negócio de fake news, o pessoal fala que não, porque fake news tá atrapalhando a esquerda. A esquerda faz fake news pra caralho também, fake news é pros dois lados, meu amigo. É igual o jogador de futebol que reclama do campo. Não porque esse campo tá atrapalhando a gente, que essa bola tá meio murcha. Porra, a bola é a mesma pros dois times, cara. O campo é o mesmo pros dois times, porra. Tu tá reclamando porque tu tá jogando mal, tu é um merda de um perna de pau do cacete que não sabe jogar bola, aí fica reclamando que o campo tá com buraco, não sei o que. Ah, o buraco tá pro seu time, tá pro outro time também. Não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Então, o que eles fizeram ali foi justamente censura seletiva. Censuraram um lado, não podia dizer que o Lula era a favor do aborto, não podia dizer que o Lula era amigo do Hugo Chávez, do Maduro, do cara da Nicarágua, o Daniel Ortega, não podia dizer nada do Lula. Ao passo que do Bolsonaro, podia dizer o que você quisesse do Bolsonaro, pode falar qualquer coisa, chamar do que você quiser, criticar do jeito que você quiser, inventar coisa, que ele ia acabar com o salário mínimo, e não sei o que lá, e coisa e tal. Quem dera que ele acabasse com o salário mínimo. O salário mínimo é uma coisa ruim, não serve pra porcaria nenhuma. O salário mínimo de todo mundo é zero, porque é o salário que você ganha quando você está desempregado. Então esquece essa porra de salário mínimo, é uma idiotice isso. Mas enfim, se quiser um vídeo sobre isso, tem lá no meu canal Ancapsu Classic. Salário mínimo ajuda o trabalhador? Em que eu explico que não, o salário mínimo prejudica o trabalhador, não ajuda em nada no final das contas, né? Mas enfim, o Lula está nesse desespero dele, que ele está totalmente fraco, sem força nenhuma aqui no Brasil, até o cara do Xi Jinping, lá até o pessoal do TikTok falou, não vou botar minha mão nessa cumbuca, não, porque essa cumbuca está perto de afundar, entendeu? E quem tiver com a mão nessa cumbuca aqui vai se fuder junto com a cumbuca, né? Então a cumbuca do Lula está indo pro saco, e aí o pessoal não quer se comprometer com isso daí. Tá na cara que é isso que aconteceu, né? Nem o pessoal do TikTok quer falar com o Lula, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, o negócio tá feio pro lado do pinguço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.